Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu resolvi fazer aí um FAQ, né? Perguntas e respostas sobre as principais dúvidas, algumas dúvidas que se repetem aí, que chegam até mim, relacionadas ao direito dos games. Então hoje a gente vai falar de banimento, de contrato, de streamers, de tudo um pouco, para que talvez aqui eu consiga responder a sua dúvida. Meu nome é Camila, eu sou advogada especialista em direito digital e direito dos games, e sem mais enrolação, vamos lá. Então vamos lá para a pergunta número 1. O que é exatamente... Essa é muito... eu recebo bastante. O que é exatamente o direito dos games? Ou existe mesmo o direito dos games? O que se faz? O que se trata? O que faz um advogado dessa área? Eu posso definir aqui para vocês que o direito dos games ele não é consolidado ainda como um direito penal, um direito processual civil, um direito tributário, mas que é o conjunto de regras aí para quem trabalha, quem cria, desenvolve, para todas as pessoas que participam dessa cadeia, os consumidores também, relacionado ao mundo aí dos jogos. E quando a gente não tem leis específicas, né, gente? A gente faz o quê? A gente usa os dispositivos que já existem no direito para regular, para aplicar aqui nesse ramo do direito, né? Nesse novo ramo do direito. Então, aqui temos todas as normativas relacionadas a contratos, LGPD, propriedade intelectual, direito do consumidor, direito criminal. Tudo isso, mas sob a ótica, né, aí sobre, como se você colocasse um óculos e visse realmente tudo sob a ótica aí do direito dos games e como se aplica a essa realidade. E agora vamos para a pergunta número 2. Se eu for banido de um jogo sem motivo, eu posso processar a empresa? A resposta, a princípio, é sim, né, considerando que o banimento tenha sido sem motivo. Então, você precisa ter provas antes de tudo, obviamente, né? Então, que você não teve nenhuma chance de se defender, que você não teve suporte, que você não usou nada ali, o que você tiver ali de provas, que você não fez nada de errado. Então, é essencial, antes de pensar em processar uma empresa porque tomou um banho injusto, porque é viável sim o processo, colher e salvar num lugar seguro todas as provas. Eu ressalto também e fiz um vídeo só sobre banimento, se vocês quiserem assistir, eu vou deixar no card, que tem outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Uma prática muito comum aí nos jogos é compra e venda de conta, por exemplo. Chegam muitas pessoas até mim que tomaram um ban por conta disso e aí querem tentar recuperar. Só que aqui a gente teve a violação direta aos termos de uso aí da plataforma, a maioria proíbe isso, então não vai adiantar entrar com uma ação. Mais uma coisa que eu quero ressaltar aqui, tá, gente? Se vocês monetizam, ou seja, se vocês trabalham de alguma forma com gameplays, ou enfim, como atletas, e tomaram um banimento e tudo mais, vocês também têm direito aí de requerer uma reparação de danos mesmo também, se realmente o banimento foi injusto. E agora vamos para a pergunta número 3. Por que as empresas têm tanto poder para banir o jogador? Essa aqui, ela também é campeã aí de perguntas, mas eles podem fazer isso? Por quê? Tal, tal e tal. Gente, quando vocês criam uma conta num jogo, vocês assinam um contrato. Sabe aquela caixinha que você só rola e aí coloca sim, li tudo e aceito? Você está assinando um contrato. E normalmente não está escrito lá contrato de termos de uso, tá só termos de uso. Mas a natureza é uma natureza contratual. Então, você está aderindo a jogar nos termos que a plataforma te impõe. Logicamente que se houver alguma abusividade, se a plataforma, a empresa tomar alguma, enfim, decisão super arbitrária, é possível recorrer extrajudicialmente e também na justiça, mas, a princípio, vale entre vocês, é claro, esses termos de uso. E aqui eu vou ressaltar também que como há uma disparidade, né, não há um equilíbrio entre consumidor e plataforma, que são partes que estão em extrema desvantagem aqui, né, até porque termos de uso são contratos de adesão, então você não pode discutir cláusula por cláusula. Os jogadores, né, os consumidores, eles têm a proteção, sim, do Código de Defesa do Consumidor aqui do Brasil. E vamos agora para a quarta pergunta, que é a seguinte: como as leis mudaram para proteger crianças que jogam? Nesse sentido, gente, eu já fiz vídeo também aqui no canal, vou deixar linkado aqui também no card, explicando essa lei aí que deu uma mexida bastante substancial aqui na questão dos jogos, que é a Lei Felca ou ECA Digital.
Então, aqui de mudanças relevantes, eu convido vocês a assistirem esse vídeo mais completo, mas de forma geral a gente teve aí a proibição de venda de loot boxes para menores de 18 anos, né, para crianças e adolescentes, uma maior imposição aí para as big techs, para as plataformas, no sentido de possuir layouts de denúncia mais ativos. A gente teve várias mudanças protecionistas, né, para as crianças e adolescentes que estejam inseridos nesse ambiente. E agora vamos seguir para a pergunta número 5, que é: existe diferença entre jogo de azar e jogo eletrônico? Essa também é uma dúvida extremamente comum, porque com a popularização aí das bets, as pessoas começam a confundir jogo eletrônico, game com uma aposta, então vamos entender porque há diferença sim. Então vamos lá, gente, vou colocar as definições aqui na tela para vocês. O jogo eletrônico é aquele que depende principalmente de interação humana, habilidade e tecnologia. Já o jogo de azar, como apostas e loterias, depende da sorte e é regulado por leis específicas. Então, a principal diferença aqui entre jogo eletrônico e jogo de aposta é que nos jogos eletrônicos nós temos aí uma dependência de habilidade para alcançar coisas dentro do jogo. E aqui no setor das apostas, das bets, a gente conta aí exclusivamente com a sorte para atingir esses objetivos. Ficou claro? Seguindo para a pergunta número 6. O que faz um time de esportes faturar? Essa é fácil de responder se a gente pensar em analogia. Ou seja, imaginem um time de futebol. Como um time de futebol ali lucra? Essencialmente com vendas de itens licenciados, com patrocínios, com participação em campeonatos. Então, a mesma coisa acontece aí com os atletas de esportes, das equipes e tudo mais, com transmissões também, que eu esqueci de falar. Então, associa ao futebol. A mesma coisa a galera aí do futebol aí, que tem patrocínios milionários, bilionários, tem muito dinheiro rolando, dessa mesma forma aqui que as equipes de esportes podem lucrar. Vamos para 7 agora. Camila, quem é o dono do jogo? O desenvolvedor ou a empresa que publica? Nessa pergunta eu vou dar uma resposta clássica de advogada, que é depende. Normalmente, no mercado, quem detém os direitos autorais aí são as publishers. Então, que são elas as empresas que financiam aí e fazem o marketing dos jogos. Normalmente é assim. Mas existem casos, como por exemplo nos indie games em geral, em que o estúdio mesmo aí que desenvolveu o jogo é que vai ficar aí com a propriedade intelectual. Isso é plenamente pactuável por contrato, tá, gente? Então, geralmente funciona dessa forma. Geralmente as publishers ficam aí com os direitos autorais dos jogos, mas isso é uma relação comercial e pode ser alterada aí por contrato mesmo. Quase chegando ao fim, vamos agora para a pergunta número 8. Se eu streamo um jogo, o conteúdo é meu ou da empresa do jogo? E aqui é o seguinte, tá, gente? O conteúdo do jogo continua sendo da publisher, mas o vídeo, o roteiro e a performance são seus. Aqui nós temos uma espécie de direito híbrido. Então, você cria algo, uma obra derivada, por assim dizer, a partir de uma obra que já é de alguém. Associem isso com os reacts aqui no YouTube, é a mesma coisa. Então, você cria uma outra obra que você tem teu jeito de falar, teu roteiro, toda a sua criatividade envolvida, mas você está fazendo a partir de uma coisa que já existe. E é por isso também aí que a Twitch, aqui, que o YouTube são muito criteriosos aí com a galera que faz esse tipo de conteúdo com a questão de direitos autorais, né? Para não ter qualquer problema, é preciso observar tudo certinho. Agora a pergunta número 9. Se eu fizer um mod ou um mapa personalizado para um jogo, eu posso vender? Aqui, mais uma vez, infelizmente, eu vou ter que usar da minha licença poética de advogada para dizer depender. E depende do que, então, Camila? Gente, dos termos de uso dos jogos. Então, sempre vocês vão voltar o olhar de vocês para esse contrato que vocês assinaram, tá? Porque é um contrato. Então, tem jogos que vão admitir alguns mods comerciais, né? Vender, mas eu diria que hoje a maioria dos jogos não permite, tá? Então, mesmo que você crie, desenvolva um mod super legal e venda, se a empresa não tiver autorizado isso, além de você poder tomar ban nessa conta e tudo mais,
você também não vai... É uma coisa ilícita, né? Porque você está sendo proibido, então você está violando aí um contrato que você fez e, enfim, você pode sofrer as sanções por isso. Então, eu sempre recomendo, vai lá, bate o olho nos termos de uso, verifica isso, e também há uma possibilidade que eu acho que dá mais segurança, que é pedir a autorização expressa para fazer isso diretamente para quem, né, é dono do jogo. E para a pergunta número 10, eu separei essa que é bem polêmica e que é um debate aí ainda entre os juristas, entre a galera e os advogados, estudiosos dentro do direito dos games. Então, vou ler aqui com vocês. Pergunta número 10. Se eu compro um jogo e a empresa tira ele do ar, eu perco acesso para sempre? Como eu disse, aqui a gente não tem uma resposta pronta. Só que mesmo os termos de uso muitas vezes deixam esse tópico de forma obscura, que a gente não consegue entender com clareza. Mas vamos pensar aqui na regra, tá? Pode acontecer de um ou outro fugir a essa regra, mas em geral, se o jogo for online only, sim, porque o servidor pertence à empresa. Logo, se a empresa tirar ele do ar, eu perco acesso, sim. Mas, se o jogo for single player com licença de uso local, você tem direito de continuar jogando, porque o download é seu. Mas, como eu disse, eu deixo essa ressalva para vocês aqui, que depende de muita análise, enfim, de uma interpretação mesmo, porque, infelizmente, essa não é uma transparência que a gente tem. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma dúvida ou pelo menos aí melhorar teu entendimento sobre algum desses tópicos. E eu gostaria que vocês comentassem aqui para mim outras dúvidas que vocês têm relacionada aí ao direito dos games, para que eu possa fazer uma parte 2 desse vídeo aí, desse vídeo de FAQ, que é respondendo perguntas frequentes aí sobre esse universo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem seu comentário, sua curtida e me acompanhem por aqui, porque vocês sempre vão ter conteúdo de direito digital e de direito dos games. Meu nome é Camila, eu sou advogada e especialista em direito digital e direito dos games e até a próxima!